queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, certo? Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e hoje estamos aqui para mais um momento, né, de conhecimento, de aprendizado, certo? E falar um pouco mais sobre sustentabilidade. A gente segue na temática aí, né, da trabalhadora do campo, né, essa mulher campesina, a questão da agroecologia, o papel, né, dessa mulher dentro desse modelo agrícola aí mais sustentável, limpo, né? Então, durante a aula de hoje, a gente vai, né, ser agraciado, certo? E eu estou muito animada aqui porque a gente tem uma presença super especial. Novamente, a gente está acompanhada na aula de hoje, que vai acompanhar o nosso chat aqui com a gente, a professora Yolanda. Fala aí, Yolanda, um pouquinho com nossos estudantes. Oi, pessoal, bom dia. Bom poder voltar, estar aqui com vocês, com a professora Vanessa. E aí nós, juntos e juntas, vamos discutir novamente a respeito do papel da trabalhadora do campo. Beleza, ótimo. Bom, e quero lembrar vocês, né, que se você ainda não baixou o aplicativo aí no teu celular, para que haja essa interação, que vocês possam aqui mandar perguntas, comentar sobre a aula, baixa aí no teu celular. Se teu celular é do modelo Android, certo? Tá aí o QR Code na tela, aponta teu celular e baixa o aplicativo para que a gente diminua cada vez mais essa distância. Já se você tem um celular iOS, aí vai aparecer o QR Code para que vocês possam baixar e ficar atento à nossa aula e poder participar, tá bom? Então vamos aqui iniciar nossa aula de hoje, certo? Com o tema A Mulher Campesina e a Agroecologia. Bom, para iniciar a aula, eu sempre gosto de trazer, né, uma reflexão a partir de alguma tirinha, alguma charge, para que a partir desse ponto inicial, né, de uma forma mais lúdica, a gente possa adentrar, né, num assunto da aula. E aí hoje eu trago uma charge que diz o seguinte: mãe, tem uma alface no meu agrotóxico. O que será, né, que esse boneco aí está querendo dizer quando ele está ali com um prato de comida e fala, mãe, tem um alface no meu agrotóxico? E aí, professora Yolanda, o que é que essa charge nos sugere, né, para a gente refletir? A gente vem discutindo já há um bom tempo a importância de ter uma boa alimentação. E aí essa boa alimentação, se é com mais legumes, verduras, frutas. A nossa cidade, a gente já tem esse hábito, né, de se alimentar muito com raízes, macaxeira, inhame, batata doce e outras tantas. Só que, se esses alimentos estão cheios de veneno, será que isso realmente é benéfico à nossa saúde? Será que realmente é benéfico à natureza? A professora Vanessa hoje vai discutir melhor isso com vocês, porque é muito sério do que hoje estamos vivendo no nosso país, de que agrotóxicos que não são usados em quase nenhum país do mundo foi liberado para ser usado no Brasil. E a pessoa pode até dizer, mas eu não como tanto essas coisas, eu não gosto de fruta, de verdura. Mas o que você comer, se for um feijão, se for carne, esse animal vai estar se alimentando desse solo, vai estar se alimentando desse capim, vai estar se alimentando da soja, que está cheia de agrotóxico, e vai para o corpo da gente. Então temos que refletir sobre isso. Exatamente, né? A gente reflete a respeito dessa questão, né, da alimentação aí que a gente vem discutindo há algum tempo, como a professora Yolanda colocou, né? Essa questão que nossos alimentos estão com muito veneno, né, cheio de agrotóxico, que faz mal à nossa saúde, né? Causa muitas doenças, não só para quem coloca aquele agrotóxico na vegetação, como também para quem consome, né? Como nós que consumimos muitos alimentos derivados dessa agricultura que não é sustentável, não é limpa, certo? E também causa degradação, malefícios ao meio ambiente, certo? Contamina o nosso solo, traz perda da biodiversidade também, né? A gente fala aí a questão da monocultura, que é onde se utiliza muito a questão do agrotóxico, certo? Desses venenos. E a gente vai ver no decorrer da aula
que a importância da mulher dentro dessa alimentação mais saudável, né? Elas são as pioneiras, as que começaram a protagonistas, né, desse modelo mais sustentável de alimentação, ok? Então, pensar também, né, professora, justamente nesse trabalhador e nessa trabalhadora que está tendo contato direto com esse agrotóxico e aí também está adoecendo. Sim, exatamente. A gente ficar atenta a essa questão. Mas vamos seguindo, né? Aqui a gente traz uma reflexão que a mudança nas atitudes e valores em relação ao manejo e conservação dos recursos naturais precisa a gente realmente transformar, mudar essas atitudes de manejo, né, que a gente tem em relação aos nossos recursos, porque senão vai ficar cada vez mais insustentável, certo? Tanto para o meio ambiente quanto para nós seres humanos. E aí, a partir desse modelo que a gente tem hoje, insustentável, né, não só da questão do agrotóxico, mas a questão do consumo insustentável, da gente estar esgotando nossos recursos naturais, houve, né, uma demanda e que partiu dessa mulher do campo, de romper essas questões. E não só para romper a questão de submissão, que a gente viu na aula anterior, a questão de direitos, né, de desafios que essa mulher do campo ainda enfrenta, certo? De desigualdade de gênero, a questão de submissão, certo? A questão de ausência de renda, né, de ser assalariada, que a questão da agricultura fosse só uma extensão, né, da casa, do trabalho doméstico. Então, para romper com esse padrão, com essa desigualdade, com essa questão, a mulher veio pioneira, né, protagonizando essa questão da alimentação mais saudável. Preocupada com a alimentação familiar, com a alimentação dos filhos, com esse cuidado, elas vêm transformando, mudando esses padrões aí de uma agricultura mais ofensiva, uma agricultura cheia de veneno, né? Então ela começa a trazer esse desenvolvimento, né, para o campo rural mais sustentável. Então, por isso surgiu, né, esse engajamento das mulheres na produção saudável, em equilíbrio com a biodiversidade e sem agrotóxicos, a partir de um modelo produtivo de orgânicos e agroecológicos, certo? Então, esse daí foi realmente um papel muito importante das mulheres aí de iniciar esse movimento, essa mobilização de uma agricultura mais saudável, mais limpa e justa também, a partir dessa desigualdade, né? Então, para romper essa questão, elas começaram a se engajar nesse tipo de produção saudável. Então, as condições, certo, para exercer essa função tão importante, depende essencialmente da diminuição das desigualdades de gênero, que precisa ser enfrentada urgentemente pelos governos, possibilitando condições mais igualitárias às camponesas, né? Elas precisam realmente se organizar, certo? Se mobilizar para que realmente direitos que são delas, que são nossos, né, enquanto mulheres, e elas que são mulheres camponesas, trabalhadoras rurais, que elas possam realmente garantir esses direitos. Então, só no agrupamento, nas mobilizações, né, nesse movimento, é que elas vão poder realmente fazer uma transformação e diminuir essa questão da desigualdade. E a importância também de ficar mais antenado, né? A educação do campo, a gente vai falar em outra aula, a importância da educação do campo, que essa mulher tenha acesso a esse serviço de educação, de saúde, para que elas possam também mudar essa realidade e romper com essa questão de submissão, de desigualdade de gênero que ainda existe muito no campo e nas cidades também. Então, aqui a gente traz a questão da agroecologia protagonizada por mulheres, certo? Na maioria dos casos, a iniciativa para a conservação de produções convencionais para o modelo agroecológico vem das mulheres, a partir de uma preocupação com a alimentação da família. Então, foi o que a gente estava conversando, né? Essa questão do agrotóxico que a gente vê aí liberado muitas vezes aqui no nosso país, né? A gente
tem muitos alimentos consumidos com agrotóxico que a gente compra em mercado, e a mulher tomou essa iniciativa, foi pioneira e colocou, como se diz, a mão na massa ali para tentar mudar esse padrão e trazer mais qualidade na sua alimentação. E aí, essa ideia, né, essa questão da agroecologia vem se expandindo. A gente sabe que a agroecologia, ela vem renovando aí com conceitos, com práticas totalmente diferente da agricultura convencional, né? Essa agricultura mais ofensiva para o meio ambiente, mais ofensiva, maléfica para a questão nossa, seres humanos, né? De saúde e tudo mais. E ela vem também para trazer diversidade alimentar. A gente trabalha muito aqui dentro da perspectiva no Brasil, né, a questão da monocultura, soja, cana-de-açúcar, e o sistema agroecológico, né, ele vem para romper toda essa questão da monocultura e trazer diversidade alimentar, diversidade na produção. A professora Yolanda quer fazer algum comentário, alguma consideração acerca dessa questão? A gente pensar a respeito de ter essa alimentação como um direito político, não apenas dos trabalhadores e trabalhadoras, mas de todos nós, é lembrar do que a gente discutiu aqui na aula semana passada, né? De que a alimentação, ela é sim um ato político. A gente já começou falando a respeito disso, de que hoje, nosso prato, tem agrotóxicos que não são usados no mundo inteiro. Então, isso pode acarretar para a gente diversas doenças, e não só para o nosso corpo, mas também para a terra, para o meio ambiente, por conta de atitudes políticas que estão nos prejudicando, e prejudicando também esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente poder se alimentar bem, a gente poder ter acesso a esse plantio, mudanças que são necessárias e que são urgentes, não apenas para a gente, mas também para a saúde do meio ambiente. Exatamente, né? A gente vê que esse sistema agroecológico, ele tem um cuidado não só com a natureza, mas com as pessoas também, né? A gente está falando aqui de agroecologia, a gente vai ter mais à frente uma aula mais detalhada, né? Que a gente vai se aprofundar nesse assunto, mas a gente vai entender, certo? Que a agroecologia, ela não só está relacionada à questão do trato com a terra, do campo, é muito além da terra e do campo, né? Ela vem com a perspectiva também de trazer relações mais justas, mais igualitárias, a gente falar de solidariedade, que a gente falou na aula anterior, né? A importância da gente ser solidário, a gente ter empatia, a gente está vivendo um momento aí de pandemia, né? Um momento pandêmico, onde muitas pessoas passando fome. A gente viu o trabalho do MST, certo? É importante aí nessa questão da solidariedade. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando muito além da questão de terra e de campo. A gente está falando de uma luta onde a gente possa trazer valores éticos, né? Valores morais, questões igualitárias, companheirismo e liberdade também, porque como a mulher foi protagonista, né, nessa relação com a terra, com o manejo com o solo de uma forma mais saudável, ela também traz essa pegada, né, do empoderamento da mulher, empoderamento feminino, certo? Então, sem valorizar o trabalho da mulher, não se pode desenvolver a agroecologia plenamente. E é justamente isso que a gente estava colocando, né? Porque quando falamos em agroecologia, não estamos falando só dos insumos usados na agricultura, estamos falando de um projeto que vai além do que se chama agricultura orgânica, né? De produção de alimentos limpos, sem agrotóxicos, sem veneno. A agroecologia envolve projetos sociais importantes. Então, é isso que a gente estava falando, né? Da gente ter uma mudança na estrutura também social da nossa sociedade, né? De a gente trazer mais valores éticos, onde a gente possa viver mais com empatia, com solidariedade. Então, se a gente não trouxer ética, né? Não trouxer essa luta, essa mobilização voltada também para essa mudança social, a gente não vai conseguir avançar.
Então, é importante que a gente deixe isso aqui bem esclarecido para que a gente entenda que a agroecologia é um projeto, é um sistema, né? Que vai muito além dessa questão da terra e do campo, mas é uma questão política também. Então, a agroecologia, certo? Ela não tem a lógica de concentração de terra e de latifúndios, né? Ela luta por essa questão de ter a reforma agrária, que a gente já falou isso, né, no começo das aulas que a gente está trabalhando, essa questão do movimento sem terra, a importância da reforma agrária. Então, não a lógica da concentração de terra e de latifúndios, até porque isso aí não traz relações igualitárias, né, isso. Então, elas não compactuam com essa lógica de latifúndios, mas elas trazem uma perspectiva da diversidade de produção, né, a diversidade alimentar, ok? Então, a gente tem que ficar atento, né, se ligar que a agroecologia é a abordagem da gestão produtiva dos recursos, mais apropriada para o alcance da sustentabilidade da produção familiar, certo? E a igualdade das relações sociais entre homens e mulheres é condição essencial para a sustentabilidade da produção agroecológica. Professora Yolanda, quer fazer alguma colocação nessa relação aí da questão da agroecologia ser muito além da questão da agricultura, mas de uma luta, de questões políticas, né? Dessa mobilização voltada mais para a questão também política e de empoderamento da mulher? Professora Vanessa, como a senhora já colocou, né? Essa autonomia que muitas mulheres têm não foi uma autonomia que simplesmente se buscou por ela. A gente vê com questões práticas do dia a dia. São pessoas como nós, como você e eu, como a mãe ou a avó de vocês, que precisavam sustentar seus filhos, precisavam sustentar a família. E ali daquele pedaço de terra no quintal, de um sítio, do que for, foi aprendendo com a sua família, foi ensinando para seus filhos. Então, são questões que a gente vê que tem inseguranças. E diante dessas inseguranças econômicas, por isso que a gente tem que assegurar o direito dessas trabalhadoras e trabalhadores. Porque a gente que está aqui na cidade, estamos numa capital rica como Recife, mas a gente só se alimenta porque tem pessoas no campo que estão plantando, que estão cuidando dos animais que vão ser abatidos. Então, se a gente tem alimentos, é graças a essas pessoas. Inclusive pessoas que estão aqui na cidade, tem várias iniciativas de hortas urbanas, temos o exemplo de escolas com hortas, né? Hortas como a de Casa Amarela e outras tantas. Então, que são as pessoas que estão se mobilizando, pensando não apenas no seu sustento, mas também pensando nesse sustento do meio ambiente. Recentemente, o nosso Movimento Sem Terra recebeu um prêmio internacional. No dia 11 desse mês de setembro, foi reconhecido e recebeu na Espanha esse prêmio, um prêmio de direitos humanos, justamente por todo o trabalho que o nosso MST fez para poder alimentar as pessoas que estão em situação de rua ou estão em vulnerabilidade social, ou seja, pessoas que moram nas comunidades, nas chamadas favelas, e que perderam o emprego e que estavam passando fome. E aí se fez esse mapeamento, se pegou cestas básicas e se fez e faz esse tipo de doação. Então, como a professora Vanessa colocou, a gente não faz nada sozinho. É dentro dessa solidariedade que a gente cresce enquanto sociedade. É bom lembrar essa questão, né, que a gente traz aqui de uma nova perspectiva, né, de valores éticos, para realmente a gente transformar e trazer um desenvolvimento mais sustentável para a nossa sociedade. E essa questão do desenvolvimento, né, de uma agricultura mais sustentável, de uma cadeia produtiva aí mais justa, mais limpa, certo? Inclusiva também, porque a gente precisa transformar essa relação entre homens e mulheres,
né? Porque a gente vê falando muito dessa relação de desigualdade de gênero dentro da perspectiva das cidades, mas no campo também existe, e a gente falar também de como isso vem aos poucos, né, sendo introduzido na nossa sociedade. A gente vê aí aumentando essa produção orgânica, né, feiras orgânicas aumentando cada vez mais, e isso também aproxima quem está produzindo, né, aquele agricultor, agricultora que está produzindo o alimento, e quem está comprando também, sabendo que aquele alimento não tem veneno, é um alimento mais saudável, certo? Então é esse o caminho para um desenvolvimento, né, mais sustentável. Então, esse desenvolvimento mais sustentável, ele tem que atender requisitos sociais que a gente está falando, né, na mudança da perspectiva de valores, né, de práticas que a gente vem tomando aí de uma forma não muito sustentável, considerar aspectos culturais, preservar os recursos ambientais também, né, que é a pegada ecológica aí, de trazer a diversidade, trazer a questão da biodiversidade também, né, não ter a perda da biodiversidade, preservar o meio ambiente e defender a participação política e o empoderamento dos seus atores sociais, né, que é justamente essa questão de transformar essa relação entre homens e mulheres e empoderar essa mulher do campo, ok? Então, garantir a máxima preservação ambiental, respeitando princípios éticos de solidariedade, que a gente está comentando aqui, né, a importância dessa mudança e de a gente ser mais solidário, ok? A luta pelos direitos da mulher do campo, né, a valorização e o reconhecimento da mulher, tanto no campo do trabalho como nos espaços de construção política, que a gente já comentou aqui, valorizar essa mulher também nessa perspectiva, né, da valorização e da construção política, que é muito importante. A igualdade de oportunidades, certo? Que a gente já viu na aula anterior, que alguns direitos já foram assegurados para essa mulher, mas ainda existe um caminho longo, né, que essa mulher do campo precisa conquistar, certo? Alguns desafios ainda para ser conquistado por essa mulher. E combate a violência e o machismo na sociedade também, certo? Que é isso a gente pode trazer para a realidade do campo, do que a gente está abordando aqui, mas também nas cidades, que a gente sabe que ainda há muita desigualdade nessa questão. Mas vamos seguindo aqui. A Marcha das Margaridas, né, foi um movimento importante que incorporou temas do cotidiano feminino no meio rural, denunciando os fatores políticos, sociais, culturais e econômicos que determinam as situações de fome, pobreza e violência que vivem as mulheres trabalhadoras. Então foi um movimento muito importante. Em outra aula a gente vai se aprofundar melhor nessa questão das marchas, desses movimentos das trabalhadoras do campo, certo? Mas esse foi um dos que mais se destacaram dentro da nossa sociedade. A reivindicação do movimento foi reforma agrária, que a gente já discutiu isso na aula anterior, a diminuição do uso de agrotóxicos, que é o que a gente está abordando, certo? Com a agroecologia, e o combate da violência contra as mulheres, né? O combate à violência contra as mulheres também. Então, aqui eu trago dois panfletos, né, relacionados à questão desse movimento, da importância da mulher na construção política. O dia 15 de outubro, que não só é o dia do professor e da professora, certo? Mas o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Rural, certo? Que a gente precisa lembrar dessa mulher que está aí nessa caminhada de luta também. E o dia 25 de novembro, que é o dia de combate, né, à violência contra a mulher. São duas datas importantes e que a gente traz aqui para poder destacar e a gente refletir sobre esses avanços que a gente precisa ter dentro da nossa sociedade. É importante valorizar o papel da mulher de uma maneira a contribuir para uma nova sociedade, né, mais igualitária, mais democrática, solidária e melhor de relações entre homens e mulheres,
certo? Aqui eu trago Maria Ferreira de Lima Souza, Dona Lia, né? A primeira mulher a assumir uma presidência do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Pernambuco, na década de 80, onde esse cargo era exercido muito mais por homens, né? E até hoje ainda há essa desigualdade em relação a isso. Mas Dona Lia foi aí a pioneira e a primeira mulher a assumir um sindicato. Então, a gente traz a reflexão de hoje na aula por um Brasil mais corporativo e solidário, certo? Desenvolvimento e sustentabilidade, onde a gente possa ter uma cadeia mais justa, mais limpa e inclusiva, certo? Uma cadeia produtiva. E aí eu vou passar a palavra para a professora Yolanda, das considerações finais dela, porque a gente já está chegando ao fim dessa aula. Fala aí, Yolanda. Bom, pessoal, é só lembrando isso que a professora Vanessa trouxe nessa Marcha das Margaridas, é justamente homenageando a uma sindicalista, Margarida Maria Alves, que foi assassinada em 1983, justamente por lutar pelos direitos das mulheres trabalhadoras do campo. Então, os grandões da época mandaram matar essa mulher por ela estar reivindicando direitos básicos, como aposentadoria, como melhor seguridade social. Então, essa marcha é em homenagem a ela. Então, mais uma vez, assim, bem feliz de estar aqui com vocês, agradecendo o convite da professora Vanessa e espero reencontrá-los e reencontrá-las em breve. Pois é, a gente lembra aqui que essa questão da agroecologia, ela não se sustenta isoladamente, né, se a gente fizer só isolados, mas sim na articulação, na parceria, no companheirismo, nas mobilizações. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, a gente ainda vai trabalhar com esse tema mais à frente, certo? Um cheiro grande para cada um de vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!